Hoje no Cartório Contemporâneo, a doutora Letícia Franco Maculan Assunção conversará conosco sobre registro civil e segurança jurídica. O doutor Luiz Paulo conversou conosco sobre protesto. Vamos ouvir uma palavrinha do doutor Rogério Portugal Bacelar. E coordenadora da RALES, Fernanda Abud, tem uma mensagem especial para vocês. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. Luiz Paulo Souto Caldo é graduado em Engenharia de Software pela IBMEC São Paulo, com MBA em Business Intelligence e Analytics pela FIAP, formado em Gestão e Empreendedorismo pela PUC São Paulo. Atualmente é gestor de Tecnologia de Informação do Instituto de Protesto de Títulos do Brasil, IEPTB-PR, e viemos falar com ele justamente sobre isso. Olá, doutor Luiz Paulo, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado, Duda, pelo convite dessa entrevista. Meu nome é Luiz Paulo, eu sou gestor de tecnologia do Instituto de Estudos de Protesto do Brasil, IPTB Brasil, e responsável pela gestão da Semprot Nacional. O senhor é gestor de tecnologia da informação do Instituto de Protesto de Títulos do Brasil. Os serviços eletrônicos e atividades digitais já são realidade nos cartórios brasileiros. Como o senhor avalia os serviços prestados pela Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliões de Protestos de Títulos, Semprot? Semprot foi uma evolução extremamente importante para os tabelionatos de protesto. Ele já era realidade em algumas localidades do Brasil há algum tempo, como São Paulo, por exemplo, Minas Gerais, que já tinham as suas Semprots estaduais, mas precisávamos de uma solução nacional. E essa solução nacional, ela veio por advento da Lei 13.775 de 2018, que acabou alterando a Lei de Protesto 9492, incluindo a Semprot como uma de suas atribuições. Tá? Posteriormente, o CNJ, por meio do provimento 87, veio a regulamentar a Semprot. E a Semprot acabou transformando os tabelionatos de protesto numa atividade 100% eletrônica. Então, por meio da Semprot hoje, o usuário consegue realizar qualquer tipo de serviço sem ter a necessidade de ter que ir pessoalmente até o cartório. Seja desde o apontamento do envio de um título a protesto, até um pedido de certidão, uma geração de uma anuência eletrônica, que foi uma evolução bastante importante para os tabelionatos de protesto, e também a parte do cancelamento eletrônico, que possibilitou ao devedor quitar os seus débitos de títulos já protestados de maneira eletrônica, sem a necessidade de ter que ir até o cartório. Então, um simples celular ou mesmo um computador, hoje, qualquer cidadão, qualquer usuário dos serviços de protesto consegue realizar todas as atividades dos tabelionatos de protesto de forma eletrônica. Doutor Luiz Paulo, nos fale um pouco dessa novidade que é o protesto gratuito, sem pagamento antecipado, e quais os serviços disponíveis nos cartórios de protestos. O protesto gratuito, ele já existia em alguns locais, em alguns estados. São Paulo, Mato Grosso eram um desses exemplos. Porém, nós não tínhamos uma uniformidade. A partir do provimento 86 do CNJ, isso se tornou uma realidade nacional. Então, todo título enviado a protesto, no qual a data de vencimento da sua apresentação não seja superior a 1 ano, esse título pode ser apresentado gratuitamente. O credor não tem nenhum tipo de ônus para a apresentação desse título e posterior recuperação do crédito. O senhor poderia falar um pouco sobre o provimento 72 do Conselho Nacional de Justiça? Quais as medidas colocadas em prática até hoje sugeridas no provimento? O provimento 72 é de extrema importância porque ele tornou os tabelionatos de protesto uma solução de recuperação de crédito completa. Anteriormente ao provimento 72, os cartórios de protesto tinham a sua atuação limitada. Então, até o momento que o título era protestado, o cartório poderia estar auxiliando o credor nessa recuperação desse crédito. A partir do título protestado, o cartório não tinha mais atuação sobre esse título.
era uma interação direta entre credor e devedor. O provimento 72 possibilitou que o cartório de protesto também passasse a atuar naqueles títulos já protestados. Então, o credor formula uma proposta de renegociação de dívida e os tabelionatos de protesto, por meio da sua central, que é a SEMPROT, de maneira eletrônica, consegue notificar o devedor daquela proposta de renegociação de dívida e, assim, tentar recuperar aquele crédito. Hoje, por meio da SEMPROT, toda vez que é realizada uma consulta de um documento, uma consulta gratuita, o sistema informa a existência ou não do protesto do título, daquele documento pesquisado. Em caso de existir um protesto, ele também informa se aquele protesto já pode ser cancelado, ou seja, se o credor já forneceu uma autorização de cancelamento daquele título protestado, bem como se tiver uma proposta de renegociação de dívida para aquele título protestado, a SEMPROT também já informa ao interessado que aquele título protestado existe uma possibilidade de renegociação de dívida e apresenta ao usuário que está realizando a pesquisa os termos dessas condições. Caso o devedor aceite as condições propostas pelo credor, o título é recebido, o crédito é recuperado, os valores são repassados ao credor e, necessariamente, o protesto cancelado. Quais as vantagens do protesto em relação a outras formas de cobrança de dívidas? O protesto apresenta diversas vantagens comparados a outras ferramentas de recuperação de crédito. Além da publicidade da dívida e do devedor, o protesto também interrompe a prescrição da dívida, resguardando, assim, o direito ao crédito ao credor, além de ser uma forma de provar que o credor tentou receber essa dívida extrajudicialmente, gerando a comprovação de mora no caso de uma disputa judicial. O senhor acredita que a recuperação de dívidas alcançada pelo protesto pode ser maior que a alcançada pela negativação? Hoje, os tabelionatos de protesto são a forma de recuperação de crédito mais eficiente do mercado. Se falarmos de títulos privados, só de títulos recuperados dentro do trido, ou seja, dentro dos 3 dias a partir do momento do apontamento do título, nós estamos falando de uma recuperação na casa dos 65%. Se compararmos com o período de 1 ano, ou seja, da data que o título foi apresentado a protesto, 1 ano depois, esse índice de recuperação chega a 80%. Então, são índices extremamente expressivos. Se falarmos em números reais, nos últimos 12 meses, somente de títulos privados, os tabelionatos de protesto recuperaram mais de 17 bilhões de reais. Se falarmos de títulos públicos, estamos falando na casa de 5 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Então, foram injetados na economia, por meio da recuperação de crédito dos tabelionatos de protesto, mais de 20 bilhões de reais nos últimos 12 meses. O provimento 72 permite a renegociação de dívidas diretamente em cartório. Qual a importância de uma medida como essa? O provimento 72, além de transformar os tabelionatos do protesto em uma ferramenta de recuperação de crédito completa, ou seja, ele atua antes do título ser protestado, tentando a recuperação do crédito dentro do trido, e agora também após o título estar protestado, ele também traz a figura da conciliação e mediação. Se nós falarmos em etapas de recuperação de crédito, nós poderíamos considerar o protesto dentro do trido como a primeira etapa, a segunda etapa, a renegociação de dívida nesse papel, e a terceira etapa, a conciliação e mediação. Essas maneiras, essas etapas de tentar recuperar o título, acabam trazendo um desafogo do judiciário, acaba criando uma desjudicialização que o usuário dos serviços, o credor, pode utilizar a estrutura dos cartórios de protesto antes de partir por uma questão judicial. Então, isso ajuda muito o judiciário, desafoga o número imenso de processos que temos nas diversas varas do Brasil, e também fomenta a utilização dos cartórios de protesto e toda essa estrutura dos 3.700 cartórios espalhados pelo Brasil, trazendo uma capilaridade imensa, né,
que nem mesmo os Correios hoje apresentam, que são a capilaridade que tem os cartórios de protesto no território nacional. Essa renegociação se dá antes mesmo da mediação e conciliação. Qual a importância de se trabalhar a mediação e conciliação para renegociar dívidas? Sim, a mediação e conciliação seria, no caso, a terceira etapa, né, na tentativa de recuperação do crédito. Então, a primeira é o apontamento do título a protesto, o cartório vai intimar os devedores terão um prazo de 3 dias para realizar o pagamento. Caso esse pagamento não seja honrado, o título é protestado. Após o título ser protestado, a segunda etapa que o credor pode utilizar é uma proposta de renegociação de dívida. Caso não ocorra o sucesso nessa proposta de renegociação de dívida, o credor pode buscar um terceiro meio, que é justamente solicitando aos tabelionatos de protesto a medidas de mediação e conciliação para a recuperação desse crédito. Qualquer dívida pode ser renegociada? Existe alguma regra? Qualquer dívida protestada pode ser renegociada. As regras são: a proposta precisa vir do credor, ele precisa estipular prazos e valores, e o cartório faz a intermediação junto ao devedor, comunicando o mesmo das propostas apresentadas por esse credor. Esse serviço hoje já está disponibilizado na Semprot, basta que o credor faça uso do seu certificado digital para apresentar as propostas de renegociação de dívida dos títulos já protestados. Qualquer tabelionato de protestos pode oferecer esse serviço de renegociação? Ele pode ser feito online? O serviço de renegociação, sim, ele pode ser realizado online por meio da Semprot nacional. Porém, o serviço de mediação e conciliação requer uma autorização da corregedoria local. Então, o tabelionato precisa que os seus colaboradores tenham o curso de formação de conciliador e mediador, informar a sua corregedoria local e a mesma autorizar que aquele cartório possa estar realizando o processo de conciliação e mediação. O senhor espera mais êxito com renegociações bem-sucedidas de dívidas agora que pode ser feito em cartórios? Sim, com certeza. Além de ajudar a desafogar o judiciário com essas medidas, já temos exemplos práticos no qual a renegociação de dívida por meio eletrônico, por meio da Semprot, já está aumentando o volume de títulos recuperados. Por exemplo, na Semprot São Paulo, já existem convênios com o governo do estado de São Paulo e com a prefeitura de São Paulo para a renegociação das dívidas do município e do estado. Tudo pela internet, tudo por meio da central de serviços eletrônicos, no qual o devedor pode acessar e verificar as suas dívidas e, consequentemente, realizar o pagamento dessas dívidas, já quitando o seu protesto. De acordo com o artigo 11 do provimento 72, os tabelionatos de protesto poderão firmar convênio com a União e outros entes federativos para a adoção de medidas de incentivo à quitação ou renegociação de dívidas protestadas. O senhor acredita que esses convênios são a melhor forma de incentivar a renegociação de dívidas? São uma das formas, sim. Os entes públicos são extremamente importantes e eles contam já os tabelionatos de protesto para a recuperação dos seus créditos. Nos últimos 12 meses, só de renegociações, seja de títulos renegociados, seja de títulos recuperados por meio do apontamento de título a protesto, do envio do título a protesto pelos entes públicos, já foram recuperados mais de 5 bilhões de reais. Então, sim, é uma das formas de recuperação de dívida, bem como das entidades privadas, dos entes privados, das empresas, dos bancos em geral. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação do tabelionato de protesto na prestação dos serviços à população? Nos últimos anos, nós tivemos diversas evoluções legislativas nos quais tornaram os tabelionatos de protesto mais eficientes e mais colaborativos com a sociedade. Além dos provimentos 86, que criou a postergação protesto gratuito nacionalmente, o provimento 87, que regulamentou a Semprot e trouxe algumas evoluções para os tabelionatos de protesto, como instrumento de protesto eletrônico, a certidão eletrônica, a anuência eletrônica. Temos também a Lei 14.043, que possibilitou
as empresas de lucro real trocarem o protesto de título, trocarem, na verdade, a judicialização pelo protesto de dívida para débito dos seus créditos tributários. Então, foram medidas extremamente importantes que fomentam cada vez mais a utilização desse mecanismo dos tabelionatos de protesto na recuperação do crédito, trazendo diversos benefícios à sociedade em geral. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? É um programa extremamente importante, porque o cartório, em geral, de todas as especialidades, vive de uma áurea de falta de conhecimento do público, de qual a real finalidade do cartório, né? Tanto das suas especialidades, como também os serviços que são prestados pelo mesmo. A visão que a sociedade tem é que o cartório é aquela mesinha, um senhorzinho atrás do balcão batendo carimbo. E essa realidade já mudou há muitos anos. Hoje os cartórios são extremamente eletronizados, extremamente digitalizados, oferecem serviços online. Hoje o cidadão, para usar os cartórios de qualquer especialidade, se ele não quiser ir ao cartório pessoalmente, ele já consegue. Ele consegue fazer tudo via internet por meio das centrais eletrônicas disponíveis. Então, esse tipo de iniciativa da CNR, em criar um programa específico para demonstrar essa evolução à sociedade, é de extrema relevância, é extremamente importante para que o cidadão possa conhecer e saber os serviços que estão à sua disposição para uma redução do custo Brasil, redução do custo do crédito, principalmente, né? Dr. Luiz Paulo, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o Duda pelo convite. E caso tenha mais temas como esse, no que nós possamos contribuir, estamos sempre à disposição. Obrigado, Duda. Obrigado, CNR. Um bom dia a todos. Presidente da CNR, Rogério Portugal Bacelar, e coordenadora da RARES, Fernanda Abud, têm uma mensagem especial para vocês. Oi, meus amigos. Dia 4 e 5 de agosto, conto com vocês em Recife, Pernambuco, para a primeira jornada de Direito Notarial e Registral. Nós teremos na coordenação geral o ministro Jorge Mussi, na coordenação científica, o ministro Sérgio Cuquina e Ribeiro Dantas. Como a coordenação executiva, com João Batista, o doutor João Batista e doutora Daniele. E representando a nossa Escola Notarial e Escola Nacional de Direito Notarial e Registral, a nossa diretora Fernanda Abud Castro. Conto com vocês dia 4 e 5 de agosto em Recife, Pernambuco, com a primeira jornada. Vai ser muito importante para a classe notarial e registral, pois lá teremos condições de formar jurisprudência através de enunciados. Espero que vocês todos aproveitem, porque vão ter professores de alto nível, ministros e especialistas do direito notarial e registral, trabalhando durante esses 2 dias para clarear a cabeça de todos os notários e registradores e todos os estudiosos do direito notarial e registral, para que olhem um pouquinho para a nossa classe, que é especializada nesse direito notarial e registral. Espero e conto com a presença de todos vocês no dia 4 e 5 de agosto em Recife, Pernambuco, para que a gente possa participar e vibrar, mais uma vez, com a primeira jornada de Direito Notarial e Registral, que será um sonho para a nossa classe, para a Confederação, para a nossa escola e para todos os notários e registradores brasileiros. Muito obrigado. A primeira jornada de Direito Notarial de Registro, ela que é coordenada pelo Conselho da Justiça Federal, ela tem como parâmetro as demais jornadas. Exatamente como aconteceu há pouco tempo em Brasília, a jornada do direito civil, por exemplo, ela é separada por comissões e, de alguma forma, ela tem como objetivo propiciar que matérias sejam cada vez mais
compreensíveis, de mais fácil tato para serem, assim, cumpridas na ordem judicial. Qual o sentido da organização das jornadas? Ela, como já disse, coordenada pelo, no caso, o ministro Jorge Mussi, que é o coordenador geral. Ela também tem coordenadores científicos, dos quais, nessa primeira jornada, nós temos o ministro Sérgio Cuquina e também temos o ministro Moura Ribeiro, todos do Superior Tribunal de Justiça. Também temos coordenadores executivos. No caso, a nossa intenção é que haja toda ali uma coordenação extremamente específica, com pessoas convidadas, com professores, doutores das universidades, juristas e também especialistas, que possam trazer uma contribuição efetiva para o direito notarial de registro. A organização se dará extremamente muito semelhante às demais jornadas, como, por exemplo, haverá um presidente, que normalmente é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, terá um relator, que normalmente é um desembargador, um juiz, alguém que possa, com amplo conhecimento jurídico, estar ali na relatoria das matérias. Os juristas convidados, que são professores renomados das universidades federais e também conhecedores da atividade notarial de registro, assim como os especialistas renomados, professores e doutores, que também ali podem fazer parte notários e registradores, assim como convidados. Como se dará essas propostas? À medida que qualquer um, quer seja um membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, um advogado, um notário registrador ou algum interessado em sim preencher uma proposta no link virtual extremamente único virtual, é só assim que são aceitas as propostas. Ele entrar no link do Conselho da Justiça Federal, ele terá que colocar o nome, endereço, CPF, alguma instituição da qual faz parte, e de uma forma objetiva e clara ele vai colocar qual é o instrumento legal da qual ele quer falar. Então é importante ter um diploma legal, um artigo, qual é a sua proposta de forma bem objetiva e uma justificativa. A partir do momento que ele enviar, ele depois receberá um e-mail do Conselho da Justiça Federal informando que aquela proposta de alguma forma foi aceita para ser analisada e votada no dia 4 e 5 de agosto do corrente ano, em Recife, na sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Neste momento, o convidado que mandou aquela proposta, ele também estará ali participando das comissões, da qual ele poderá votar no dia definido, como já foi aqui informado. Ou seja, de uma forma muito organizada, com o sistema voto-júri, que depois no dia da comissão, a partir do momento da abertura, que é no dia 4, com todos os juízes, magistrados, ministros, convidados, no dia 5 pela manhã, a gente já começa com a organização das comissões, separada exatamente por especialidades. Depois, na sequência, nós teremos a votação no período da tarde. E aí sim, estas propostas enviadas por qualquer pessoa, aí sim se tornarão enunciados do Conselho da Justiça Federal e farão parte de todo o acervo para compor decisões de ministros, citações, pareceres e, quem sabe, até mesmo formular uma ajuda, uma colaboração aí para que as jurisprudências possam contar com essa prática que tem dado tão certo no Poder Judiciário brasileiro. Letícia Franco Maculan Assunção é graduada em Direito pelo FMG e mestre em Direito Público. Foi procuradora da Fazenda Nacional entre 1993 e 2007
e depois foi aprovado em concurso para oficial de registro do Cartório de Registro Civil do Distrito do Barreiro, BH, Minas Gerais. Autora dos livros Função Notarial e de Registro, Notas e Registros, Casamento e Divórcio em Cartórios Extrajudiciais do Brasil e Uso Capião Extrajudicial. É também autora de diversos artigos na área do direito tributário, direito administrativo e direito notarial e registral. Foi professora universitária de Direito Administrativo e História do Direito. Professora de pós-graduação na Faculdade Milton Campos até 2015 e atualmente é professora e coordenadora da pós-graduação em Direito Notarial e Registral do CEDIM, Centro de Direito e Negócios, e diretora do INDIC, Instituto Nacional de Direito e Cultura. Olá, doutora Letícia, tudo bem? Muito obrigada, eu agradeço o convite, estou à disposição aqui no Cartório do Barreiro para o Cartório Contemporâneo, trazendo a minha realidade, que no dia a dia a gente está sempre aqui, né, perto do cidadão, seja no Registro Civil, seja no Notas, que é a minha realidade diária, e eu estou aqui à disposição para trazer para vocês assuntos práticos que possam esclarecer as dúvidas de vocês. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como avalia a presença da tecnologia nos cartórios de registro civil? Muito bem. A pandemia da Covid-19, ela provocou uma alteração geral na vida das pessoas. Então, a gente precisou ficar confinado, né? A gente não podia ter convívio social. Isso tudo, essas cautelas, tinham como objetivo evitar que o vírus se propagasse de forma mais rápida, né? Os serviços notariais de registro, não apenas o registro civil das pessoas naturais, mas também todos os outros cartórios, por serem serviços essenciais, eles não puderam parar. E para não parar, né, tiveram que utilizar a criatividade, utilizar os meios tecnológicos disponíveis para atender bem a população, tá? Então, o que houve, né? Houve um incentivo para a prática de atos eletrônicos, ou, se não fosse possível praticar o ato de forma eletrônica, para que os atos fossem agendados. Então, nós agendávamos para que a pessoa pudesse ir no cartório e não houvesse uma aglomeração, tá? Eu posso até dizer, agora que já passou, né, e a gente já mais tranquilo, que a pandemia, por ser uma crise, ela trouxe algo de positivo. E o que foi de positivo? Foi o uso, né, da criatividade para a melhoria e a viabilização dos serviços, tá? Então, muitos atos que só podiam ser praticados de forma presencial passaram a ter uma alternativa eletrônica. E a gente também criou até esse agendamento lá no cartório, por exemplo, no nosso site, nós criamos uma possibilidade da própria pessoa entrar lá e fazer o agendamento dela online, coisa que não era a praxe, né? As pessoas não estavam acostumadas com isso. Mas agora, olha que vantagem, eu até não parei com isso depois que a pandemia tranquilizou um pouco, né? Vamos dizer assim, a gente está num momento melhor da pandemia, apesar de que os números de casos voltaram a crescer, mas sem tanta letalidade, né? Graças a Deus. Mas, enfim, esse agendamento eu continuo fazendo até hoje, porque eu acredito que isso agrega muito em qualidade no nosso serviço, porque a pessoa marca lá e será atendida naquele momento em que ela marcou, né? Então, não precisa de fila, não precisa de aglomeração, foi uma vantagem muito grande. Durante a pandemia, gente, os tribunais que nos fiscalizam, né? Nós, não sei quem está assistindo e não entende muito de serviço notarial e de registro, só para explicar para vocês. Os serviços notariais de registro, eles são prestados em caráter privado por uma delegação de serviço público, tá? Essa delegação é feita por cada estado da federação para um titular aprovado em concurso público. Então, eu, no meu caso, fui aprovada no concurso público, recebi a delegação para prestar serviço no Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, tá bem? E aí a gente tem que seguir nessa delegação de serviços, tanto que está previsto em lei, quanto as orientações recebidas do tribunal ou do CNJ, tá? Então, durante a pandemia, os tribunais recomendaram que a gente utilizasse os meios eletrônicos, né? E, inclusive, recomendou o home office, para a gente evitar que muitos empregados ficassem convivendo, né, lá no cartório, o que poderia causar transmissão entre eles.
Então, a maioria dos cartórios optou por home office. Eu até continuo com alguns funcionários de home office agora, porque nem todo atendimento, né, do cartório precisa de ser pessoal. Então, a gente continua, mas claro que a nossa vocação a maior é atendimento de balcão, por enquanto ainda, né? Então, a gente tem uma grande maioria de pessoas que trabalham no cartório para atendimento de balcão, mas nós também temos os conferentes, né? As pessoas que fazem serviço interno que podem trabalhar de home office. Uma grande novidade que nós tivemos durante a pandemia foi a celebração de casamentos por videoconferência. Aqui em Minas Gerais, nós fomos o cartório que primeiro celebrou casamentos por videoconferência e nós continuamos celebrando até que foi autorizado pelo tribunal. No presente momento, parou de ser autorizado pelo tribunal o casamento por videoconferência, porque a pandemia está mais tranquila, né? Mas na MP 1085, que está para ser sancionada, esperamos que em breve, vai sair uma autorização, pelo que nós ficamos sabendo, né? A não ser que seja vetado, espero que não haja veto, saiu uma autorização para voltarem os casamentos por videoconferência, agora em nível Brasil, porque a MP é uma alteração que está sendo feita na Lei de Registros Públicos em nível nacional, tá? Então, o casamento por videoconferência foi muito interessante na época de pandemia, porque as pessoas, principalmente as mais idosas, mas também pessoas que tinham imunidade menor, né? Ou então pessoas que estavam com Covid, tinham que se casar, mas não podiam se casar porque não podiam se deslocar até o cartório para a celebração. Então, o que aconteceu? Criou-se essa alternativa para a celebração por videoconferência, que é igualzinha à celebração presencial, só que feita por meio eletrônico. E, em vez das pessoas assinarem no livro, nós capturamos a imagem das pessoas, né? No momento da celebração, elas manifestando que sim, que elas querem se casar, e isso substituiu a assinatura nos livros. Então, foi algo muito interessante. Na época, houve grande repercussão aqui em Minas, na imprensa, foi muito interessante. Então, você vê que, assim, tudo de negativo que veio com a pandemia também teve alguma coisa de positivo, né? Que foi isso de incentivar que a gente pudesse praticar diversos atos em meios eletrônicos. No caso do registro civil, a grande novidade foi essa, né, do casamento por videoconferência. No caso do tabelionato de notas, veio o provimento 100 do CNJ. Esse provimento 100 do CNJ veio autorizar a lavratura de escrituras, procurações, atas notariais. Através da plataforma do e-notariado, foi possível, né, por meio do provimento 100, que foi uma regulamentação do CNJ, foi possível a lavratura de escrituras, procurações, atas notariais, tudo em meio eletrônico, sem a necessidade de que a pessoa comparecesse ao cartório de notas. E essa plataforma tem sido cada vez mais utilizada e novos serviços estão sendo agregados, por exemplo, reconhecimento de firma por autenticidade, com a remessa física do documento ao cartório já assinado. Isso aí é algo que já tinha sido previsto há algum tempo, e agora, recentemente, foi autorizado o reconhecimento de firma por semelhança por meio da plataforma do e-notariado. Entrou em vigor no dia 7 agora de junho, né? E já está sendo amplamente divulgado em todos os meios e muito utilizado pela população. Eu acho que vai ser um grande sucesso, e tudo isso, né? Essa aceleração pelo uso da tecnologia, porque os cartórios, gente, sempre foram muito tecnológicos, sempre foram muito antenados com a tecnologia. Mas para que nós pudéssemos praticar os atos em meio eletrônico, faltava uma norma que fosse expressa, né? Que detalhasse esses procedimentos. Então, durante a pandemia, o CNJ veio atuar e trouxe para a gente, na parte de notas, o provimento 100 do CNJ, que foi uma grande revolução no serviço de notas. Quais os impactos a falta da certidão de nascimento traz para a vida de uma pessoa? Gente, eu até escrevi um artigo sobre esse tema, chama O Registro de Nascimento e as Pessoas Invisíveis. Quem quiser ter acesso, está disponível online, tá? Que a gente fala, por que isso ganhou maior atenção recentemente?
é porque isso foi tema da redação do Enem, né? A questão dos invisíveis, né? E o que é isso, né? A pessoa ser invisível. Gente, quem não tem uma certidão de nascimento, né? Acaba que fica invisível para o Estado. O Estado não sabe que aquela pessoa existe, né? Não está contabilizado nos cadastros públicos que essa pessoa existe. E isso traz uma série de problemas, né, para a pessoa, porque uma pessoa que não tem registro de nascimento não consegue praticar nenhum ato jurídico, ela não consegue nem ser atendida em posto de saúde, às vezes, né, receber vacinas. Olha que coisa terrível. Não consegue fazer nenhum documento de identificação, porque o primeiro documento da pessoa é a certidão de nascimento, né? Então, a gente já estava atento a isso, tá? Já havia uma política pública voltada para evitar o subregistro, e o subregistro no Brasil realmente cada vez mais vem diminuindo, tá? Pela atuação, pela capilaridade do Registro Civil das Pessoas Naturais, que está previsto em todos os municípios e até em pequenos distritos. Então, esse acesso ao Registro Civil é muito fácil, e o registro de nascimento, ele é gratuito para todas as pessoas. Tanto o registro de nascimento quanto a primeira certidão, eles são gratuitos para todas as pessoas. Isso foi amplamente divulgado e continua sendo amplamente divulgado. Por isso, a gente vê que nos grandes centros é muito difícil de você achar uma pessoa sem registro, né? Muito, muito raro mesmo. Outro dia até teve um caso lá no cartório, que foi uma senhora que era moradora de rua e que ela alegava que não tinha documentos. A gente até teve que verificar, porque às vezes a pessoa é invisível, não apenas porque ela não tem documentos, mas às vezes ela teve esse documento, mas não sabe que teve, né? Por isso que eu falo, e eu até defendi isso há pouco tempo atrás, em outras palestras, falei da relevância e da necessidade de uma integração entre os cartórios de registro civil e as polícias civis, né, os institutos de identificação, para que esses institutos de identificação possam nos ajudar a verificar se aquela pessoa tem ou se não tem alguma carteira de identidade já expedida, né, por meio da digital ou algo assim. Porque, às vezes, essa moça mesmo que esteve lá no cartório, ela, como morou muito tempo na rua, né, e, infelizmente, usuária de drogas, já não conseguia expressar a sua vontade de forma muito clara, não tinha uma memória muito boa. Como é que a gente ia saber se ela tinha ou se ela não tinha esse registro anterior, né? O que a gente teve que fazer? A gente teve que procurar, então, o Instituto de Identificação e encaminhar essa mulher até lá para que ela pudesse ser atendida. E aí recebemos um parecer do Instituto de Identificação dizendo que ela não tinha nenhum documento de identidade. Além disso, nós tentamos localizar os parentes dela. Os parentes dela compareceram e disseram que não tinham realmente, né, noção de que ela já tivesse tido algum documento ou alguma certidão. E, com base nisso tudo, nós fizemos o registro tardio dessa pessoa, com base, gente, numa lei de 2008. É a Lei 11.790 de 2008, que alterou a Lei de Registros Públicos, transferindo para o Registro Civil das Pessoas Naturais esse registro tardio das pessoas, tá? Esse registro tardio, ele também foi complementado, como fazer, né? Quais as cautelas, etc. Isso foi complementado e disciplinado pelo provimento número 28 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos essas duas normas, que são a Lei de Registros Públicos e o provimento 28 do CNJ, que nos auxiliam, né, nos orientam como devemos fazer para dar esse bom atendimento, para conseguir fazer o registro dessa pessoa com segurança jurídica. Aliás, gente, também na MP 1085, que está para ser sancionada, houve um grande avanço, que foi a previsão de uma interlocução, de já haver isso previsto, né? Essa interlocução entre os registros civis e os institutos de identificação dos diversos estados da federação. Essa previsão, acho que vai facilitar demais a vida do registrado civil, porque nós queremos, sim, ajudar a população a fazer
registro, né? O registro de nascimento dele, tardio. Mas a gente não pode também permitir que pessoas que já têm o registro façam outro, porque daí causa uma duplicidade de registro que também é ruim para o sistema, né? Então, dentre as possibilidades que nós temos de evitar esse duplo registro está esse contato com as polícias civis, que eu acho que vai ser extremamente proveitoso, tá? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que essas políticas públicas, né, essa integração entre os diversos órgãos voltados para a identificação do cidadão, isso é uma obrigação do Estado, porque isso tem a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto na nossa Constituição da República, tá? Então, o Estado ele tem que atuar de forma positiva para garantir essa dignidade, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, explicar que tem que registrar. Aliás, as pessoas sabem disso, normalmente os registros são feitos rapidamente, mas se você conhece alguma pessoa que não tem registro de nascimento, ou que, por um acaso, né, não sabe onde está, perdeu o registro e por isso não tem documentos de identificação, peça essa pessoa para procurar no registrador civil mais próximo, né, de onde ela está, para que ele possa ajudá-la na obtenção da certidão, que, se for possível, nós vamos localizar, se ela já tiver registro, ou se não tiver registro, nós vamos auxiliar essa pessoa para que ela possa fazer o seu registro tardio, tá bem? Pessoas que perdem os documentos em desastres naturais e calamidades, o que elas devem fazer? Pessoal, no caso de enchentes, nos casos de alguma calamidade, por exemplo, incêndios também pode acontecer, os registradores civis das pessoas naturais, eles têm meios tecnológicos para poder recuperar esses registros. Nós temos o provimento número 74 do CNJ, que exigiu que nós tivéssemos backup em nuvem de todos os nossos registros. Então, se acontece uma calamidade e nós perdemos os nossos livros em papel, mesmo assim, a gente consegue restaurar esses livros, tá? Então, tem essa possibilidade, mesmo nesses casos de calamidades e tudo mais, nós podemos atuar para restaurar esses registros. O registro tardio, ele só vai ser utilizado quando realmente a pessoa não tem registro ou não tem uma forma de receber de volta, né, restaurar esse registro, tá? Se não tiver, a gente até tem uma orientação da nossa corregedoria aqui de Minas Gerais, né? No caso da nossa juíza da Vara de Registros Públicos aqui em Belo Horizonte, que já teve um caso interessante, eu vou contar para vocês o caso interessante que foi. A pessoa, ela tinha a certidão de nascimento dela, tá? Tinha certidão, mas naquela época, muitos e muitos anos atrás, os registros eram feitos à mão. E como é que fazia, gente? A pessoa, às vezes, né, a pessoa do cartório preenchia a certidão primeiro e deixava uma cópia lá para poder transcrever no livro. Não era feito automaticamente como hoje em dia. Como é que é feito hoje em dia? Hoje em dia, a pessoa chega lá no cartório, nós digitamos, né, os dados todos no nosso sistema e o sistema já gera o livro e já gera a certidão. Então, hoje, é praticamente impossível que a pessoa tenha certidão e não tenha o registro no livro. Mas, antigamente, tinha isso de passar a limpo, né? E passando a limpo, podia acontecer dois problemas. O primeiro problema que podia acontecer é a pessoa, na hora de passar a limpo diferente do que fez na certidão. Então, errou, né? Por exemplo, o nome da criança era para ser Maria, na hora de passar a limpo ficou parecendo Mara. E aí teve esse pequeno erro que pode ser retificado, inclusive é possível fazer retificação de registro direto no Registro Civil das Pessoas Naturais, ok? Mas outro problema era quando as pessoas simplesmente não passavam a limpo isso no livro, tá? A gente está falando, gente, de coisas antigas, tá? Hoje em dia isso não acontece mais, mas já aconteceu de chegar para mim uma pessoa que, quando foi tirar a segunda via da certidão, verificou que não tinha mais, né? Nunca teve, aliás, esse registro passado a limpo no livro. Então, ela não tinha registro. E os registros tardios que eu tenho feito, a maioria são nesse tipo de situação, tá? A nossa juíza da Vara de Registros Públicos aqui de Belo Horizonte determinou que, nessas hipóteses, entende-se que, na verdade, a pessoa não tem registro, e não tem mesmo, né? Porque no livro não tem. Então, a gente
faz o procedimento previsto no provimento 28 do CNJ e faz um novo registro para essa pessoa, já que aquele outro que ela deveria ter não tinha, né? Ela achava que tinha, mas não tinha, tá? Então, é possível fazer. E outro caso interessante de registro tardio, que eu já fiz há pouco tempo, foi o seguinte. Antes da Constituição da República de 88, né, as pessoas que, às vezes, se casavam e, quando casavam, aproveitavam para poder legitimar todos os filhos, porque antes da Constituição tinha essa diferença entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Depois da Constituição não tem mais isso, tá? Mas era possível, né, antes da Constituição de 88, ao casar, fazer a legitimação dos filhos. E, por vezes, né, o oficial do cartório da época não era como nós, uma pessoa preparada, estudada, que tinha passado em concurso público, às vezes era uma pessoa mais simples, principalmente nos locais mais remotos, né? Então, essa pessoa, às vezes, se equivocava e não fazia o registro de nascimento dos filhos, mas apenas fazia constar os dados desses filhos no registro de casamento dos pais deles. E aí, essa pessoa, também um problema com a Polícia Civil, né? Porque também a Polícia Civil daquela época não era tão preparada, ela aceitava os dados constantes do registro de casamento dos pais. Então, já chegou para mim pessoas com 60, né, 70 anos de idade, que quando foram pedir a segunda via da certidão de nascimento, foram informadas de que nunca tiveram esse registro de nascimento, elas só tinham a legitimação na ata de casamento dos pais, tá? Aliás, gente, sobre essa questão da legitimação, isso foi vedado expressamente, né, com a Lei 8.560, de 92, depois da Constituição, tá? Então, foi vedado. Hoje em dia é proibido falar em legitimação, mesmo porque todo filho, hoje em dia, é filho igual, né? É o princípio da igualdade dos filhos que depois da Constituição, tá? Mas se acontecer, igual aconteceu com essa senhora que me procurou, de ser verificado que não havia registro de nascimento, o registro de tardio, né? Esse procedimento também é um caminho interessante que dá para fazer, tá? Podemos falar sobre retificação de nome? Em quais casos isso ainda pode acontecer? A retificação de nome, agora virou moda retificar o nome no registro civil das pessoas naturais, tá? Cada vez mais, novas hipóteses de retificação de nome estão sendo delegadas para a gente, tá? Então, isso está com base em quê? Com base no artigo 110 da Lei de Registros Públicos. A gente pode, sim, fazer diversas retificações direto no cartório. Então, se foi caso de erro mesmo, né? Igual eu falei aquele caso, né? Que na certidão da menina estava Maria, mas ao passar limpo no livro, o oficial passou Mara. O que eu entendo? Eu entendo que, de acordo com o princípio da realidade, porque essa pessoa viveu a vida inteira como Maria, aliás, sempre foi chamada por Maria e tudo mais, o correto é Maria, né? O que tem que ser retificado é o livro. Então, o livro deve ser retificado. Esse é um tipo de retificação que pode ser feita tranquilamente no registro civil das pessoas naturais, tá? Essa é uma primeira hipótese. Mas tem diversas outras hipóteses que estão sendo reconhecidas de retificação para ser feitas direto no registro civil. Um outro exemplo é o dos transgêneros, que nós podemos retificar, né, o nome e o gênero dos transgêneros diretamente no registro civil das pessoas naturais. Isso foi reconhecido pelo provimento 73 do CNJ, que é bem recente. Então, a gente pôde, isso que era um procedimento só judicial, passou a ser um procedimento extrajudicial. Claro que também, se a pessoa preferir, pode continuar procurando o judiciário, mas, normalmente, todo mundo prefere vir para o extra, porque a atuação do extrajudicial é naturalmente, né, mais célere, então a gente consegue dar essa resposta mais rapidamente para a pessoa. Então, transgêneros é um. E um outro nome interessante, uma questão interessante, né, de alteração de nome, é a alteração do nome no primeiro ano após a maioridade, que nós também temos um artigo sobre isso. O mais recente é esse, ó, a alteração do nome no primeiro ano após a maioridade, diretamente no cartório de registro civil e sem autorização judicial. Esse é um artigo que nós publicamos este ano, tá? E a gente aborda essa novidade que foi uma nova interpretação da lei, porque isso já estava previsto na Lei de Registros Públicos, lá no artigo 56, mas até agora a gente tinha uma certa cautela, né, de fazer diretamente no cartório, porque a lei não era muito clara, sabe?
sobre a viabilidade de resolver isso tudo no cartório. Mas o que foi esclarecido lá em São Paulo? Lá em São Paulo, no provimento 1 de 2021, tá vendo que é do ano passado, né? Foi autorizado que esse tipo de alteração do nome no primeiro ano após a maioridade, então, entre os 18 e os 19, pudesse ser feito diretamente no Registro Civil das Pessoas Naturais, sem necessidade de nenhuma ordem judicial. Com isso, essa norma foi de São Paulo, mas acabou que todo mundo ficou atento a isso, né? Então, aqui em Minas Gerais, nós não tivemos alteração nas nossas normas, mas a gente tem utilizado como parâmetro essa normatização de São Paulo, e aqui nós fizemos uma consulta à nossa juíza da Vara de Registros Públicos, e ela determinou que nós também podemos, mesmo sem ter norma específica, fazendo uma ampliação na interpretação do artigo 56 da Lei de Registros Públicos, então a gente pode sim fazer diretamente no cartório e sem ordem judicial a alteração do nome da pessoa entre os 18 e os 19 anos. E com isso eu já fiz diversas aqui no cartório, gente. Vou dar alguns exemplos dos que a gente fez aqui no cartório. Um deles foi o seguinte: a pessoa tinha o mesmo nome do pai e o pai tinha abandonado a família. Então, essa pessoa tinha ficado muito sentida com isso, né? E não queria ter o mesmo nome do pai. Pode alterar o prenome? Pode. Então, isso foi autorizado, né? Na época, a gente ainda remetia para a juíza e ela analisou, falou que tudo bem, pode alterar prenome. Mas também tivemos outros casos. Quais outros casos? De inclusão de sobrenome para fazer uma homenagem. Então, teve um caso de uma menina que foi criada, né, pela avó e queria fazer uma homenagem para a avó, incluindo o sobrenome da avó. Isso, gente, de inclusão de sobrenome, na norma de São Paulo não está claro, tá? Mas o Superior Tribunal de Justiça, lá em 2019, no REF 172-1829, ele já tinha se manifestado sobre isso, de que também é possível, entre os 18 e 19 anos, incluir sobrenomes. O que a gente não pode fazer é excluir sobrenomes, tá? Tirar sobrenomes, aí vai precisar do juiz autorizar. Mas só incluir não tem nenhum problema. Vou ler para vocês o que o STJ falou. Ele falou o seguinte: destaca-se que o artigo 56 da Lei de Registros Públicos estabelece um prazo decadencial para alteração imotivada do nome, quando prevê que o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada na imprensa. O que é prejudique os apelidos de família, gente? Prejudicar é tirar fora, né? Mas incluir pode. Olha o que o STJ disse. Portanto, caso seja do interesse do menor prestar homenagem a seu bisavô paterno e sua avó materna, poderá fazê-lo nesse momento entre os 18 e 19 anos. Olha que legal. Então, não mudar de prenome, mas também mudar para incluir sobrenomes, ou talvez até, né, alterar a ordem dos sobrenomes, não vejo nenhum problema, porque às vezes a sonoridade na alteração da ordem dos sobrenomes faz toda a diferença, né? Por exemplo, vamos supor um menino, né, cujo nome é Caio e cujo sobrenome é Pinto. E aí, da Silva. Se fica Caio Pinto da Silva, com certeza essa criança vai sofrer com alguma... vamos sofrer realmente constrangimentos, digamos assim, ao longo da vida. Criança pode ser muito cruel, né? Criança pode ser muito cruel. Precisa esperar os 18 anos? Não, não precisa esperar os 18 anos. Mas antes dos 18 anos, aí a alteração vai ter que ser feita judicialmente, né? Um pedido judicial ao juiz. O intervalo previsto para alteração direto no cartório é esse entre os 18 e os 19 anos, ok? Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!